Boa tarde. Eu acredito, em primeiro lugar, é uma boa notícia que houve um desfecho a esse caso, que estava levando bastante preocupação à população, tá certo? Que estava consumindo uma grande quantidade de recursos públicos. A gente viu a quantidade de equipamento, de policiais que foram ali colocados. Por um lado, então, eu acho que toda vez que tem um criminoso, que é um criminoso perigoso, como é esse caso, toda vez que a gente tem uma pessoa que, né, desafia as instituições policiais, que desafia a sociedade, coloca a sociedade em risco, é importante que haja uma ação policial. E, sem dúvida alguma, a polícia é preciso que seja analisado, de fato, a legitimidade da ação policial que foi ali colocada. Há sim uma possibilidade de que o Lázaro tenha, por tipo de criminoso que ele era, que ele tenha reagido à ação policial, né? Possivelmente ele era uma pessoa perigosa, então já tinha histórico de ter confrontado a polícia em outros momentos. Isso é uma situação. A outra situação é qual era a efetiva necessidade de se utilizar o poder letal naquela circunstância que estava colocada. E isso apenas uma investigação séria e uma investigação decidida vai poder nos dizer. O problema é que as coisas já começam a ficarem bastante complicadas quando a gente vê que o corpo do Lázaro foi retirado do local dos fatos, o que prejudica a análise da pericial daquilo que aconteceu naquele momento. A polícia poderia, por exemplo, ter utilizado câmeras, porque hoje existe tecnologia para isso, para mostrar a efetividade e a legitimidade da ação câmera com os próprios policiais. O que soa essa história, o que parece essa história, mesmo pela fala do governador e depois pelo próprio comentário agora que saiu do presidente da República, é que a gente volta na velha lógica de querer no Brasil que polícia seja jagunço e não atue de uma forma profissional. De novo, utilizar-se do poder letal, há momentos em que a polícia vai ter que utilizar, ela tem um mandato do Estado para fazer isso. Agora, se esse poder, agora você ficar tendo celebração desse tipo de utilização do poder letal, de você utilizar isso como moeda política, de forma política, como parece que está mais uma vez acontecendo nesse caso, é mais uma vez extremamente lamentável. E por fim, a ação policial perfeita é aquela ação onde não se dispara nenhum tiro e o criminoso é preso. Tudo que foge dessa regra precisa ser analisado, precisa ser investigado e, acima de tudo, não precisa ser celebrado. Por uma situação, é o policial que está ali, que está na situação, que ficou ali, que ficou passando fome, literalmente. Esse é um outro aspecto que pouca gente está falando. Os policiais precisaram receber comida da população, porque o Estado é incapaz de sequer garantir a alimentação e a água do policial que está fazendo uma ação como essa, o que é uma vergonha, no meu ponto de vista, e depois o político vai sair aí falando e elogiando tudo aquilo que se colocou. Então, acho que esse é o ponto principal. O ponto principal é tratar com racionalidade, tratar com lógica e tentar entender o que de fato aconteceu e se necessário era. Se necessário era utilizar o poder letal, está tudo bem. Se não era necessário, os policiais precisam ser punidos, porque a gente não pode viver numa sociedade onde atira-se primeiro e depois se pergunta. Rafael, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que Lázaro poderia estar sendo protegido por uma rede de fazendeiros e que ele seria um matador de aluguel. De que forma a morte de Lázaro interrompe as investigações, ou melhor, atrapalha as investigações para prender pessoas que poderiam então estar ajudando Lázaro? Mais uma vez, né, infelizmente, se existia uma quadrilha que estava, uma organização criminosa que estava relacionada com o Lázaro nesse tipo de fuga que ele estava empreendendo, e se ele trabalhava com uma organização criminosa, quando ele é eliminado, né, quando ele é neutralizado, as informações que ele poderia fornecer para isso se vão. Né? Da mesma forma em que ele não sentiu o peso da justiça, ele foi morto, tá certo? Ele sentiu o peso do justiciamento, o peso da justiça ele não sentiu, de ficar preso. E aí eu acho que, evidentemente, um criminoso como esse jamais poderia ter saído da cadeia. Em toda uma reforma legal que tem que ser feita, uma melhora na forma de execução de pena no Brasil, para que as pessoas que são criminosos contumazes fiquem, de fato, presos e não saiam às ruas. Em todo esse debate que a gente pode fazer. Agora, a sua morte, ela faz com que a gente não tenha, sem dúvida alguma, as informações que ele poderia promover, para fornecer para as autoridades, para que se possa ser analisado e ser responsabilizado todos aqueles que acobertaram um criminoso como ele. Bom, a gente viu que houve uma força-tarefa em 20 dias, né, de caçada ao Lázaro. Que tipo de falhas, se é que a gente pode ainda colocar dessa forma, que tipo de falhas a polícia pode ter cometido ao longo desses 20 dias até culminar na morte dele hoje, Rafael? Essa é uma outra coisa que é muito importante a gente se destacar. Primeiro, ótimo que acabou e ótimo que esse criminoso não está nas ruas. Então, nisso, as forças policiais, né, fizeram o seu trabalho, embora a gente tenha que ser analisado a legitimidade da utilização do poder letal ou não. Agora, por outro lado, a impressão que se dá
é que foi uma força-tarefa mal organizada, em que se foram colocados vários recursos, é necessário discutir-se e saber se os recursos que estavam ali eles eram necessários serem colocados. Porque no Brasil a gente não tende a ver a questão do gasto público relacionado a uma ação como essa. Depois que uma ação como essa acontece, que foi rara, extremamente rara, talvez eu me recordo de outra ação policial com tamanho vulto atrás de um único criminoso no Brasil, utilizando-se tantos recursos e tanto dinheiro público, é fundamental que se faça um estudo de caso e que se analise no que foi acertado e no que foi errado. Mesmo para ensinar os policiais depois das outras polícias, para que estudem esse estudo de caso nas academias de polícia, para ver no que se acertou e no que se errou. A impressão que se passa de quem está de fora é que foi uma coisa bastante mal organizada, que se gastou muito dinheiro público e, acima de tudo, onde se utilizou para vaidade política. A gente teve governador criticando outro governador, secretários falando cada um uma coisa. Quer dizer, não se atuou, como se diz o mandato, né, da lógica, da doutrina policial, com um comando único, com todos os recursos sendo utilizados para achar esse criminoso. A impressão que se dá é que foi algo bastante bagunçado. Agora, para a gente também aqui, no nosso escritório, é muito fácil falar. Por isso que é importante que as polícias façam uma investigação, façam uma análise detalhada, um estudo de caso do que aconteceu, para ver naquilo que ela acertou, naquilo que ela errou e naquilo que pode se instruir policiais para o futuro para se não cometer os mesmos erros. Quando a gente não analisa o que a gente fez, a gente tende a ficar repetindo os erros de sempre, que é a tônica da segurança pública do Brasil.